Olá, meus estimados discentes do terceiro ano do ensino médio do Colégio Boa Viagem, Eleva. Aqui quem fala é a professora de História do Brasil, Graziela Moraes, e estamos juntas em mais uma semana para mergulharmos em alguns aspectos da nossa história. Aproveito a oportunidade para dizer que diante desse momento ainda tão delicado das nossas vidas, vocês não se sintam sozinhos, não se sintam. Estamos aqui, tanto eu quanto toda uma equipe da escola envolvida para tentar garantir para vocês a aprendizagem de uma forma tranquila, aprazível, suave. Então, diante de qualquer dificuldade, por favor, contem conosco, sinalizem. Estamos aqui para nos ajudarmos. O trabalho é coletivo, pensem nisso. Bem, diante disso, vamos começar as nossas aulas de hoje. O nosso tema remete às invasões estrangeiras. E quando falamos em invasões estrangeiras, estamos nos referindo a estados europeus que vão invadir o território da América Portuguesa, leia-se Brasil. Então, que territórios, ou melhor, que países serão esses que vão também se atrever aqui na América do Sul para tentar garantir explorar pau-brasil ou qualquer outra especiaria que pudesse garantir um determinado lucro? Contamos, a princípio, com 3 nações, a França, a Inglaterra e a Holanda. Mas vou fazer um breve ato para falar sobre os franceses e os ingleses. Os franceses, eles iniciam esse processo porque eles também não concordam com o Tratado de Tordesilhas. Eles vão vir para a região que depois da expulsão deles será nomeada por Rio de Janeiro e chegam a fundar a França Antártica. Essa França Antártica, inclusive, ela foi formada a partir de alianças que os franceses estabeleceram com os indígenas daquela região, os chamados tamoios. Mas, com o governador Mendissá ávido para expulsar os franceses, aquilo que um dia foi a França Antártica deixa de existir porque o governador Mendissá consegue expulsar os franceses do território. Por pouco tempo, porque os franceses depois virão para o Maranhão e fundarão a chamada França Equinocial, que também não vai vingar, não vai dar certo, e os franceses vão partir da América Portuguesa. Depois temos os ingleses, que ao contrário dos franceses, não vão chegar sequer a fundar colônias ou fundar seus territórios. Porém, os ingleses vão se especializar mesmo no furto em alto mar. Tinham a maior empresa mercante da época, boas navegações, ou melhor, bons navios, boas embarcações, corrigindo. E isso vai favorecer a pirataria e os corsários ingleses a desfalcarem toda a produção que escoava da América para a Europa. Então, tanto navios portugueses quanto espanhóis foram furtados, foram alvo do ataque dos ingleses, desde para se retirar açúcar, ouro, prata, como até mesmo mão de obra africana. Por fim, os holandeses. E para os holandeses, a gente vai abrir uma exceção. A gente vai focar na aula de hoje um pouco sobre esse domínio holandês sobre a América antes portuguesa, que passará a se chamar de Brasil holandês. Então, por que os holandeses vieram para o Brasil? Em que momento a nossa história se confunde com a história dos holandeses, Aí eu vou falar de um capítulo muito importante nessa história. Sempre tem uma treta envolvida. E qual é a grande treta? E qual é a grande confusão? Primeiro, o rei português, Dom Henrique, ele morre. E ao morrer, ele não deixa herdeiros. Ao não ter herdeiros, sucessor ao trono, o rei do país vizinho, Espanha, Filipe II, diz: epa, eu tenho parentesco com o rei falecido de Portugal. Portanto, na ausência de um sucessor, eu assumirei o trono. E a partir de 1580, a gente inicia o que chamamos de União Ibérica. É uma união de 2 reinos, Portugal e Espanha, que vai durar aproximadamente 60 anos. E é justamente nessa fase específica em que o próprio Tratado de Tordesilhas deixa de ter validade, porque agora não tem mais sentido dividir a América em espanhola e América portuguesa, se tudo representa uma coroa só. Mas aí, sim, Grazi, isso é um problema na Península Ibérica, que envolve o Brasil, México, Peru, até então eu entendo. Mas onde é que a Holanda entra nesse cenário? A Holanda entra porque ela também
tem treta com a Espanha. Momentos antes, ou melhor, alguns anos antes, a Holanda foi domínio de exploração espanhola. E justamente nesse momento da União Ibérica, em que a Espanha está atrelada por tanto poder, está envolvida com tanto poder, ela meio que deixou de dar um pouco de atenção à Holanda, de explorar um pouco a Holanda. E a Holanda ela vai lutar por sua independência e vai conseguir. Não tarda muito, a Holanda, além de conseguir se tornar um país, uma nação independente do domínio espanhol, vai também buscar os domínios espanhóis de exploração na África, nas Índias e na América. Para isso, os holandeses vão criar as chamadas Companhias das Índias Orientais e Ocidentais, formada por uma burguesia ávida, ansiosa por lucros. E é aí que o Brasil entra nessa história. Aliás, Índias Ocidentais referia-se à América, certo? Não tarda muito, em 1621, temos a formação da Companhia das Índias e ainda no mesmo período os holandeses fazem sua primeira investida em território brasileiro. Por quê? O que é que o Brasil tinha de mais? O Brasil tinha açúcar, que lá no mercado europeu, quem muito bem sabia negociar e barganhar bons preços eram os holandeses. Tanto Pernambuco quanto a Bahia eram os maiores produtores de açúcar da época. Açúcar esse extraído da cana, produzido no território, no solo, no clima propício ao seu desenvolvimento. Então, os holandeses eles não só chegam aqui para visita, eles chegam para colonizar, para explorar essa riqueza. E essa riqueza também vem paralelo à escravização africana, que também vai ser alvo de exploração desses holandeses. Esse aqui é um mapinha bem simbólico, representando o domínio holandês sobre o território, certo? Então, a maioria dos artistas, inclusive é muito peculiar, muitos dos artistas contratados por Nassau, que vieram para Pernambuco, quando eles pintam a fauna, a flora, o cotidiano do domínio holandês aqui no Brasil, na maior parte das vezes, a gente vai ter o cenário do engenho sendo representado. Por quê? Porque era justamente esse engenho que foi o fator fundamental para os holandeses atravessarem o Atlântico e virem para o Brasil. Eles queriam açúcar. Então, vamos lá. Como é que o Brasil holandês começa? Bem, a gente já percebeu, a Holanda se tornou independente da Espanha. A Espanha, inclusive, tentou bloquear, prejudicar o comércio holandês, mas sem sucesso. E os holandeses disseram, está tentando me prejudicar? Se preocupe não, eu vou garantir meus lucros nos seus domínios. Vão vir para o Brasil. Primeira tentativa vai ser na Bahia, e os holandeses não vão ter sucesso, porque lá em Salvador eles vão conseguir adentrar, mas pouco tempo depois serão expulsos por uma esquadra luso-espanhola. E aí eles decidem partir para Pernambuco. Em Pernambuco também não foi tão fácil adentrar. Eles passaram aproximadamente quase 5 anos para conseguir ter o domínio sobre Pernambuco. Quando isso acontece, os holandeses inclusive tinham um exército formado não só por holandeses, contavam até com o apoio de alguns indígenas, contavam inclusive também com o apoio de outros europeus que vinham de outras regiões, certo? E a partir de 1635 eles vão efetivamente organizar a administração holandesa no norte do Brasil, a partir de Pernambuco. Recife vai ser escolhida a cidade capital desse domínio holandês. E é nessa fase de domínio holandês que vai se destacar o governo de Maurício de Nassau. Nassau ele passa aqui aproximadamente quase 8 anos, de 1637 até 1644, e ele vai propor algumas reformas importantes, algumas medidas importantes. Inclusive, ele vai ganhar muitos adeptos, muitos defensores em Pernambuco, que começam a perceber que a governança de Nassau, ou seja, que representa os holandeses, soava melhor aos interesses econômicos dos grandes proprietários de terra e de escravos do que a governança portuguesa. Mas, diante disso, quais são as medidas, Grazi? Eu cito aqui 6 para vocês. Primeiro, Nassau ele reorganizou a produção de açúcar, ele reestruturou os grandes engenhos para garantir uma maior produção, mas não só isso, faltava comida em Pernambuco, porque o que era terra se colocava açúcar para produzir para o mercado externo.
E as pessoas comiam o quê? Faltava terra e desenvolvimento da agricultura de subsistência, que vai ser estimulada pelo próprio Nassau. Então, ele vai estimular essa produção de gêneros de subsistência para garantir o abastecimento interno, bem como a construção de novos engenhos. Além disso, ele adotou medidas de relativa liberdade comercial, tendo em vista que os portugueses viviam e impuseram por aquele modelo mercantilista o pacto colonial, o que não dava liberdade nenhuma de comércio aos nossos produtores de açúcar. Além disso, ele promoveu a urbanização do Recife. Um dos grandes episódios do período de Nassau é a construção da ponte, que não é querendo puxar a sardinha para a gente, mas foi a primeira ponte construída na América do Sul, que vai ligar um bairro a outro. E essas mudanças, por exemplo, também atreladas à urbanização, vão fazer com que Nassau ganhe muita visibilidade diante da população local. Outro aspecto importante, ele concedeu a liberdade religiosa. Lembrem, a Europa ainda estava naqueles lampejos das reformas religiosas e de uma forte intolerância. Sabemos que muita gente morreu por conta da questão religiosa, por conta de sua crença. Muitas dessas pessoas ameaçadas ou temerosas de viverem num território ameaçado pela intolerância virão para o Brasil, ou melhor, vieram para o Brasil. E que parte do Brasil? O Brasil holandês, né? Por exemplo, muitos judeus vão sair da Europa para vir morar no Recife. Outro aspecto, ele também incentivou a produção artística e cultural do período. Nassau mandou contratar cartógrafos, botânicos, artistas como Franz Porce, Eckalt, para retratar um pouco sobre a nossa fauna, nossa flora, nosso cotidiano. E tudo isso é um fenômeno também importante para mostrar para a Companhia das Índias Ocidentais que o trabalho que ele estava fazendo no Brasil holandês era implacável. Mas claro que os holandeses se chatearam. Como assim, Grazi? Nassau gastou além do que era devido para estabelecer a cidade Mauricéia ou Maurícia, como alguns chamavam. Isso aqui é uma pintura da época dando uma leitura para a gente mais ou menos do que era uma representação da cidade do Recife. E essa cidade do Recife, que foi o coração no século XVII dos holandeses, hoje se tornou uma grande referência, ainda é uma grande referência no que cabe à região norte do Brasil. Eis aí a cidade escolhida pelos holandeses para chamar de seu lugar na América, agora holandesa. Mas, com a solicitação da Companhia das Índias Ocidentais que Nassau voltasse à Holanda, Nassau vai embora em 1645 e isso vai fazer com que muitos pernambucanos, ou melhor dizendo, proprietários de terra, senhores de engenho, fiquem insatisfeitos com essa demanda. E aí eles organizam um movimento insurrecional, ou seja, uma insurreição, para expulsar os inimigos, agora holandeses, do nosso território. E essa expulsão, essa batalha, inclusive, vai contar com o apoio dos portugueses. Por quê? Já em 1640, a União Ibérica ela deixa de existir e os portugueses retomam o domínio sobre sua coroa. Ao tomar o domínio sobre sua coroa, eles também querem restabelecer o domínio sobre toda a América portuguesa, ou seja, acabou a vez dos holandeses de explorarem o nosso território. Era isso que pensavam os portugueses. Então, portugueses vão se aliar àqueles senhores de engenho local, população nativa, e vão garantir a expulsão em 1654 dos holandeses dos nossos domínios. Bem, essa é a parte da nossa história que fala um pouquinho sobre essa chegada dos holandeses ao nosso território. Espero que vocês tenham gostado. Temos também o nosso podcast e algumas atividades do nosso Google Formulário para vocês fazerem. E sugiro aqui uma atividade para casa mesmo, aquela atividade que vocês podem fazer com mais tranquilidade, apenas para perceber como vocês estão nos assuntos. Os exercícios da aula 8, tá bom? Um abraço a todos e todas, um cheiro no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!